Iniciando aqui mais um vídeo falando sobre vulnerabilidades. Como eu já havia feito um outro vídeo falando sobre a vulnerabilidade étnico-racial e tinha comentado, a minha ideia é fazer 3 vídeos sobre vulnerabilidade, sendo o primeiro, vulnerabilidade étnico-racial, o segundo, vulnerabilidade de gênero, e um terceiro sobre vulnerabilidade da população LGBT, que é a PN+. Nessa em específico, eu queria falar da história, dos direitos e desafios da emancipação feminina. E aí, pontos a serem abordados aqui nesse trabalho seria inicialmente uma ideia conceitual, o que é a vulnerabilidade, como que historicamente a mulher foi tratada na antiguidade, o que é o patriarcado, como que ele surge, como que a religião se conecta nesse contexto dessa condição feminina vulnerável ao longo do tempo, o feminismo, como é que ele surge como um fator de tentar essa emancipação na busca por direitos, as ondas do feminismo, ondas ou dimensões ou gerações, fala um pouco sobre interseccionalidade, a violência contra a mulher, quais são os tipos de violência que ocorrem na sociedade, direitos das mulheres no Brasil, abordar aí a parte mais de legislação, decretos, leis, Constituição, num cenário de leis tanto protetivas como aquelas que acabavam exteriorizando uma opressão e depois fazer uma reflexão filosófica no final. Então, para começar, acredito que é muito importante falar sobre o conceito de vulnerabilidade. Então, vulnerabilidade é basicamente, vem do latim vulnerabilis, que quer dizer ser atingido, ser machucado, né? Essa possibilidade de, de, de sofrer dano. E para que a gente adentre melhor na questão da vulnerabilidade, é importante tecer algumas diferenciações. E eu trouxe aqui uma das primeiras, a ideia qual que é a diferença entre sexo biológico e gênero. Então, o sexo biológico, ele é o dado natural. Sexo biológico é basicamente uma informação cromossômica, é uma característica, uma informação anatômica, fisiológica que determina a pessoa como um dado da natureza mesmo. Já o gênero, ele é uma construção social. O gênero, ele acaba tendo também uma formação cultural, que é um aspecto de quais são as expectativas de acordo com a cultura de um determinado povo que, e os valores que são, entre aspas, adequados para homens e mulheres. E nesse sentido, eu posso falar um pouco sobre papéis sociais. Porque na ideia das expectativas que se criam sobre as funções de homem e de mulher, nós temos os papéis sociais como a divisão dessas expectativas. Então, a mulher historicamente ficando restrita ao espaço privado e o homem ao espaço público. A vulnerabilidade estrutural ela é fundamentalmente essa estrutura de formação da nossa sociedade, que consegue representar em leis, em tradições, conceitos que vulnerabilizam partes da sociedade e que privilegiam outras partes. Então, quando eu falo aqui de incapacidade histórica versus a vulnerabilidade, sobre incapacidade histórica, acho interessante falar sobre o Código Civil de 1916. Esse código tratava a mulher, quando ela era casada, como relativamente incapaz, ou seja, havia não a incapacidade natural da mulher, mas a incapacidade jurídica. Um construto social que colocava a mulher de uma forma subalterna ao homem. De modo que a mulher, nesse contexto do Código de 16, ela era impedida de, por exemplo, ter patrimônio, de exercer os atos da vida civil sem autorização, sem o que a gente chamava de outorga marital, sem a autorização do marido. Quase como se ela fosse relegada ao status de um jovem ali, de 16 a 18 anos, que ainda precisa dos pais
para estarem com ele, né? Já a vulnerabilidade moderna, ela é um conceito que está atrelado a mecanismos que são necessários de proteção, porque existe uma assimetria de poder entre homem e mulher. Nós percebemos isso na sociedade em aspectos como quais são os pontos alcançados por um e por outro. Então, o direito, nesse sentido, ele não deve intervir, como aconteceu no Código de 16, para retirar a capacidade. O direito ele precisa equilibrar a balança. Então, ele precisa fazer com que essa relação que cultural e historicamente ela se deu de uma forma assimétrica quanto ao poder, o direito precisa criar mecanismos para equiparar esse poder. E essa é a nossa luta. Aí eu trago aqui uma frase que é da Simone de Beauvoir, que diz que não se nasce mulher, se torna mulher. Claro que aqui mulher num contexto mais associado ao próprio gênero, a qual que é o papel que a mulher representa dentro da sociedade, e que a Simone de Beauvoir ela vai fazer um construto ali muito interessante da própria identidade feminina. E aí, por falar nela, Simone de Beauvoir ela é uma francesa, ela escreve um livro que eu quero depois fazer um vídeo falando só sobre esse livro, que é O Segundo Sexo. Esse livro da Simone de Beauvoir, ela escreve em 1949. A Simone de Beauvoir ela é um marco assim na filosofia, na questão do feminismo existencialista. Tem toda aquela questão da relação dela com o Sartre, na produção de uma filosofia toda voltada para um contexto mais libertário. Mas, fundamentalmente, nesse livro, quando ela se debruça sobre o segundo sexo, o que é o segundo sexo? Ela traz um conceito de que o feminino ele se dá na nossa sociedade através de uma construção que ela é social. E a Simone de Beauvoir, esse livro eu acho ele muito interessante, porque ele lança luz a coisas que nós não percebemos, mas que elas estão no dia a dia, que elas são formadoras da nossa sociedade. E que muitas vezes, né, a nossa intenção assim natural na sociedade não nos permite ver, que nós estamos com aquilo tão introjetado que não percebemos, como definições que vulnerabilizam, que criam uma opressão. Então a Simone de Beauvoir ela vai falar da subordinação feminina sem justificação em nenhuma área. Ela vai buscar em vários aspectos da vida situações em que a mulher teria naturalmente uma ideia de subordinação e ela não encontra isso. Ela vai encontrar isso apenas na construção social. E a ideia do segundo sexo é segundo também em questão de ordem. O primeiro é o homem. A Simone de Beauvoir ela vai constatar que a mulher ela sempre foi o outro em relação ao homem. Que o homem é que sempre foi historicamente construído como um ideal universal, como um sujeito da história. A mulher sempre esteve numa situação realmente subordinada a ele. E, e quando ela faz essa análise, se a gente for adaptar essa análise a vários contextos, a gente vai perceber que de fato, por exemplo, vou trazer aqui um ponto que depois eu vou me aprofundar, mas quando a gente vê na Bíblia, nos 10 mandamentos mesmo, o mandamento que manda não cobiçar a mulher do seu próximo e várias outras coisas. É um mandamento de um homem para outro homem, proibindo a ele cobiçar coisas do outro homem. Você vê que não há um mandamento, e aí a gente precisaria fazer uma exegese bem conveniente, seria uma adaptação da Bíblia, claro, e aí sem incorrer no risco do anacronismo, mas não existe para cobiçar o homem do outro. Existe a cobiça da mulher. Então, a mulher é tratada ali naquela lei mosaica, naquela ideia do Levítico, né, da lei de Levi, como uma propriedade. A gente avança 1.800 anos praticamente, mais até, né, porque a lei mosaica é antes de Cristo.
mas em 1791 a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e fundamentalmente quando se fala ali homem e cidadão, é homem no sentido de gênero masculino, homem. E cidadão, homem, não é homem no sentido de humanidade. A mulher, ela sempre, então, ao longo da história, Simone de Beauvoir vai ressaltar isso, da mulher sendo colocada como esse outro, como essa segunda, o segundo sexo. E eu acho fundamental a análise da Simone de Beauvoir para todo esse contexto de vulnerabilidade e de análise da condição feminina ao longo do tempo. A gente vai ter a Judith Butler. Deixa eu ajeitar meu microfone aqui, que ele está me atrapalhando de escrever. A gente vai ter depois a Judith Butler falando da performatividade de gênero. A Judith Butler, ela escreve um livro que é Problemas de Gênero. Esse livro é escrito ali no começo da década de 90. E a Judith, ela vai falar sobre a performatividade de gênero num sentido muito interessante, que ela não se há um gênero, né? Se cria um gênero com habitualidade. Então ela alega que essa ideia do construto social do gênero é algo que é criado ao longo do tempo. Então, se a gente cria uma noção da mulher com, por exemplo, a função interna, a função de cuidar da casa, a gente consegue também, em tese, criar com habitualidade a desconstrução desse conceito. A gente consegue criar também a ideia da mulher em igualdade de condições com o homem. O que se precisa ter é a habitualidade. Então, tanto que ela diz, mudam as regras, mudam as performances. E a performatividade de gênero seria exatamente essa característica que através da habitualidade a gente adquire e performa na sociedade. E esse livro dela de 90 vai trazer luz sobre muitas questões associadas a esse tipo de pensamento. A Nancy Fraser, ela fala da redistribuição e reconhecimento. A Nancy Fraser, eu pretendo falar sobre ela ainda nesse vídeo, mas ali para o final, ela vai escrever ali no finalzinho do milênio, se não me engano é 1997, que a Nancy Fraser ela vai trazer um trabalho no qual ela analisa como que se resolve, na opinião dela, ou como que se melhora a questão feminina na sociedade. E ela vai dizer que isso precisa ser feito através de redistribuição e reconhecimento. Se chama justiça interrompida. E essa justiça interrompida, ela fala da ideia de que a mulher ela está sendo afastada da sociedade em uma via assim, bivalente. Porque a mulher é afastada no sentido patrimonial, em não ter os mesmos cargos que os homens e não ter a mesma condição financeira, mas em reconhecimento da sociedade. Nós vamos ver também de uma construção de como que isso é fundamental. E a Nancy Fraser vai dizer que para que a gente consiga ter uma igualdade de fato material, a gente precisa de um método que seja de integração eficiente. Ou seja, um método que perceba essa necessidade praticamente de uma economia política de redistribuir renda, mas de um método que também tenha uma fundamentação cultural, de um reconhecimento da mulher na sociedade, nesse contexto. Eu queria avançando no slide, falando sobre a condição feminina na antiguidade. Que aí nós conseguimos nos debruçar sobre como que outras sociedades viram a mulher. Então, a minha pergunta que fica aqui, quando que começou a ideia de que os espaços públicos pertencem aos homens? Será que essa é uma ideia apenas judaico-cristã? Como que funcionou na antiguidade?
E aqui eu trouxe 3 culturas, que são culturas formadoras da nossa cultura, a cultura grega, a cultura romana e a tradição judaico-cristã. A tradição judaico-cristã com uma fundamentação mais religiosa do que basilar de costumes ou de costumes também, mas de língua. Ela não é tão potente quanto as culturas helênica e romana. Mas fundamentalmente é o seguinte: na Grécia havia uma divisão entre a polis e o oikos. Oikos tem uma origem etimológica que quer dizer casa. Tanto que, para lembrar, é interessante, tem outras palavras que têm a mesma origem. Por exemplo, o estudo é da casa. Oikos vai dar origem a eco e logia estudo. Oikos também vai dar origem a paróquia. Esse óquia vem de oikos. E esse par vem de perto, então é a casa próxima. No caso, a paróquia era a instituição religiosa, né? Aquela construção mais próxima da casa. E no contexto grego, né? Naquele contexto helênico, nós temos uma democracia que é idealizada, mas ela é profundamente excludente. Então, nós temos ideais de democracia. No entanto, esse posicionamento democrático ele pertencia no contexto helênico a poucas pessoas. Não era toda a sociedade. As mulheres elas não participavam desse contexto. Então, na divisão ali entre polis e oikos, cabia à mulher o cuidado da parte do oikos, da casa, e o homem é que cabia a ideia da polis. Então nós temos o Aristóteles aqui, que eu trouxe como um dos pensadores falando sobre esse aspecto, que coloca essa divisão como uma convenção, mas quase que natural. Porque, segundo Aristóteles, as mulheres elas tinham uma capacidade deliberativa incompleta em comparação aos homens. Então, o lugar da mulher era no oikos. Ela não era capacitada para a polis. E aí nós vamos avançar aqui para o contexto romano, que é um contexto de formato jurídico de influência, a figura do pátria potestas. O pátria potestas é aquele que detém o pátrio poder, que é fundamentalmente associado à ideia do homem. E na tradição judaico-cristã, nós temos narrativas fundacionais. Por exemplo, no Gênesis, nós temos a ideia de que Deus, que já é em si uma figura masculina, ele faz o homem, que é uma figura masculina, e o homem se sente sozinho ao ver que os animais tinham companhia. E dentro dessa mitologia cristã, na necessidade do homem que vem a mulher. O homem não, o homem vem do desejo de Deus. Então, perceba que a mulher, na própria narrativa fundacional, a mulher ela é secundária. Ela, assim como na Grécia, assim como em Roma, ela tem esse posicionamento. E aí a gente vai ter ao longo da Bíblia alguns pontos em que o homem é associado ao divino, o divino é masculino, e a mulher é associada à tentação. Sempre é uma coisa mais corpórea. É interessante a gente perceber isso, porque assim, a gente não pode relegar apenas ao cristianismo toda essa ideia de opressão. Houve na sociedade, de um modo geral, várias culturas que se moldaram através dessa condição feminina de inferioridade. Então, quando a gente vai ver os estudos da professora Mary Bird, ela é uma professora que faz uma análise profunda da história grega, também da história romana. E a gente vai perceber, na professora Mary Bird, um ideal histórico, né, da mulher silenciada. A formação desse molde masculino do poder. E a redefinição do poder no silenciamento da mulher. Então a professora Mary Bird, ela ela é uma filósofa, professora. Ela escreve um livro
Esse livro ele tem partes muito interessantes, principalmente ali no que tem a ver com a cultura grega. Esse livro, acho que ele é agora recente, tem menos de 10 anos. Se chama Mulheres e Poder. Um manifesto. Eu não vou saber precisar de quando é esse livro, mas eu acredito que é ali 2018, 2017. Deve ter uns 10 anos no máximo. E nesse livro, a professora Mary Bird ela vai retomar uma narrativa que é histórica, até para nossa sociedade, que são as Ilíadas. Peraí, vou achar aqui. E a Odisseia. Mas basicamente a Odisseia. Para quem não está habituado com essas histórias, teoricamente escritas por Homero, essas são histórias que contam a Guerra de Troia e a participação de Ulisses ou de Odisseu, aí vai depender da cultura. Odisseu para a cultura grega, Ulisses para a romana, mas de Ulisses nessa ida dele, na participação da Guerra de Troia e o retorno dele. E o retorno dele passa por muitas dificuldades, por conta de afrontar os deuses, principalmente, agora está me faltando o nome, mas seria o deus grego que cuida dos mares, que ele acaba tendo um embate com o filho dele e mata. Mata ou cega, não me recordo direito dessa parte. Mas Ulisses, ele deixa, quando ele vai à guerra, ele deixa a esposa dele, Penélope, e o filho, Telêmaco. E durante muito tempo, o, o pessoal no reino fica debatendo a necessidade de se ter um novo rei, de Penélope contrair núpcias novamente. E Penélope era muito ressentida da ausência do marido. Então, na história conta que ela procurava tecer sempre como se fosse uma túnica, um pano que seria usado no funeral de Ulisses e que ela atrasava a confecção desse pano porque ela exatamente não queria concluir isso. Não queria contrair novas núpcias. Até que tem um ponto da história em que algumas pessoas ali do reino estão cantando, né, uma musiquinha que conta sobre os heróis que foram na Guerra de Troia. E Odisseu leva 10 anos no retorno. Então é tempo mais do que suficiente para se acreditar que ele de fato pereceu na guerra. E a Penélope não gosta dessa musiquinha, então ela pede para que eles mudem a música. E a Mary Bird ela traz esse ponto da história, porque é o momento em que o filho dela, o Telêmaco, ele manda a mãe se calar. Ele manda a mãe voltar para os aposentos e diz basicamente, eu não vou recordar, não decorei o termo, essa parte em específica, mas o Telêmaco ele fala para a mãe que a ela não cabia aquele espaço. E a Mary Bird ela vai basicamente definir que essa talvez seja o primeiro exemplo na história escrita, e nós estamos falando de algo ali do século 8, 9 antes de Cristo, em que o homem silenciou a mulher para se sentir no poder. Então, é um ponto assim muito relevante, porque é uma demonstração para a cultura helênica do homem. É quase como se o Telêmaco tivesse conquistando a sua própria maioridade e mandando a mãe se calar. Ou seja, o silenciamento feminino como uma expressão ali de micropoder para fazer com que aquele homem se sentisse funcional dentro daquela sociedade. Então o homem se sentiria funcional em cima dessa opressão. E aí, se formos falar sobre várias outras culturas, posso citar aqui algumas que também se sustentavam sob uma ótica patriarcal, sob uma ótica de opressão feminina. Então, tivemos, por exemplo, a China com o confucionismo, a mulher
estando subalterna, né, submissa ao homem, aos filhos, ao marido, aos filhos. A Índia tinha uma cultura que ela só foi acabar durante a dominação britânica, que colonizou a Índia, mas era a cultura que acontecia com as viúvas, era a prática do sati, em que é muito comum algumas etnias ali na Índia procederem a queima dos corpos da pessoa falecida, e o sati era basicamente a viúva se deitar sobre o, o espaço em que o marido estava, o caixão ali, o invólucro, né? E ela se queimar junto dele. A diferença é que ela estava viva. Então, essa prática do sati, ela assustou um barão inglês durante essa ocupação britânica, e ele acabou determinando o fim dessa prática. Nós temos o Japão com um sistema feudal em que a mulher, por exemplo, não tinha herança. A Mesopotâmia com o Código de Hammurabi, que tratava a mulher como produto, mercadoria. Mas nós temos também, historicamente, culturas que tiveram a mulher de uma forma diferente. Então, puxando aqui de cabeça, nós temos os maias, em alguns pontos tinham dotações matrilineares naquela sociedade. Aquela cultura, a cultura creta, minoica ali no mundo helênico, que tinha deusas, que tinha a mulher numa posição de superioridade. Os povos Akan e Guiné também tinham a linhagem matrilinear. A Indonésia com os Minangues, que são povos que criaram ali durante um tempo, eram os povos com maior quantidade, né? A maior sociedade matriarcal do mundo, em que a herança ela era passada do ponto de vista feminino, ou seja, também uma sociedade matrilinear. Então, o que podemos perceber é que não é uma característica cristã somente, a ideia da fundação sob um viés do patriarcado. É algo que a gente vê na história ocorrendo em vários momentos, em várias culturas, mas que fundamentalmente chega para a gente muito por conta dessa tradição judaico-cristã, e que, assim como a ideia do gênero, né, da ideia dos papéis ser algo construído socialmente, nós temos construções em que colocam a mulher em posição de superioridade. E aí a gente remonta aqui na ideia da Judith Butler, que a gente consegue mudar as regras e mudar as performances também. Avançando aqui na questão do patriarcado, o ponto que eu queria trazer é: o patriarcado é um fenômeno natural ou histórico? Né? Como que ele se dá? Então, um sistema de organização social, econômico, jurídico e simbólico. Essa organização centrada na autoridade masculina. Isso é basicamente o patriarcado. Ele se dá através de alguns controles. Então, o controle econômico é a posse de bens, herança, quem exerce o trabalho. O controle político se dá na exclusão da mulher do espaço público, das decisões coletivas. Isso nós vimos, inclusive, na questão lá grega, na mulher fora da polis, né? E também o controle da sexualidade feminina, a regulação do corpo, da reprodução, da moralidade da mulher. Nós vamos ver como que isso se dá ao longo do tempo e na construção, que é uma construção que pode-se dizer que levou séculos a ser construída, e que fez com que toda uma sociedade fosse erigida, fosse estruturada em cima desse tipo de fundamento. E aqui eu trouxe duas pensadoras, uma delas que eu vou falar mais à frente também, mas a primeira, a Gerda Lerner. A Gerda Lerner, ela é da Áustria, uma historiadora. Ela escreve em... Deixa eu colocar aqui. Se não me engano, o livro dela é A Criação do Patriarcado. Ela escreve isso em 86. A Gerda Lerner, ela faz, como historiadora, essa análise de como que como que o Antigo Oriente ele leva 2.500 anos nessa construção
do patriarcado desde as primeiras sociedades agrícolas. Quando eu falo do Antigo Oriente, eu estou me referindo àquele espaço ali que junta a África setentrional, ali a África do Norte, o Oriente Médio, parte ali da Europa, e ela analisa muito a questão da dominação masculina. Então, a dominação masculina que ela acaba ocorrendo de várias formas. Ela ocorre através do estabelecimento de instituições como o casamento e aí costumes, né? O véu, as leis de herança, sistemas reguladores, e aí a gente vai falar das legislações de um modo geral e como que isso se deu ao longo de tanto tempo. E a Helayet Saffioti, apesar de ter esse nome em comum, ela é uma brasileira, ela é socióloga. Ela escreve, no meu entendimento, em dois momentos, assim, até distantes, mas tem um desses momentos, se não me engano, ela vai escrever quase como se fosse uma tese de curso dela, ela é uma socióloga, e ela vai debater a mulher na sociedade de classes. Ela tem uma visão materialista, ela é pioneira no Brasil em questões sobre violência contra a mulher, isso ela faz, se não me engano, é em 69. Então, ela é pioneira em estudos com relação a isso, e ela vai fundamentar que o patriarcado ele tem, na verdade, raízes que são materiais, né? Não é uma questão de moralidade. O patriarcado, então, ele se sustentaria na divisão do próprio trabalho, na propriedade, na estrutura social, no controle econômico que se dá dessa sociedade. E mais à frente eu vou trazer a Helayet Saffioti em um outro contexto, falando sobre algo muito interessante. Mas aqui seria basicamente esse fenômeno, né? O patriarcado, como que ele se impõe na sociedade. Quais as ferramentas que ele usa e como que se deu a construção dele. Seguindo aqui, falar sobre religião e condição feminina. A religião ela criou a desigualdade, ela refletiu estruturas já existentes. Eu acredito que as duas coisas. Ela reflete estruturas da sociedade, mas ela salienta. Ela sopesa de uma forma a trazer uma carga mais forte para as mulheres. E aqui falando tanto de aspectos de submissão como de aspectos emancipatórios, né? A religião é interpretações religiosas usadas para justificar desigualdades. E aí é um ponto muito complicado porque a gente tem a religião como um fator que posso chamar de é um fator não monolítico, ele não é íntegro. Ele, em parte, ele vai significar essa submissão, ele vai legitimar, em muitas partes, essa submissão, porque você vai ouvir muita gente falando assim, eu sou favorável ao direito das mulheres, mas o que está na Bíblia é que o homem está submisso à mulher, então a mulher está submissa ao homem, então a mulher, segundo Paulo, ela não tem o espaço para fala na igreja. E aí a pessoa vai sustentar que essa é uma característica religiosa e que isso precisa ser respeitado porque faz parte da teologia. Faz parte não do que aquela pessoa acredita, mas faria parte do que o Deus daquela pessoa impôs. No fundo é uma conveniência, né? Eu costumo dizer que é a utilização de um texto para a pessoa acreditado como sagrado, como forma de perpetrar os estigmas, os privilégios, a posição de poder que essa pessoa, essa parte da sociedade já tem historicamente. Mas tem também os aspectos emancipatórios, que são mulheres religiosas que vão ver na Bíblia, até numa teologia feminista, uma ideia de liberdade, de emancipação. E aqui trazer a Mary Daly e a Yvonne Guevara, eu acho que elas são meio que o contraponto da outra. A Mary Daly ela fala da cultura religiosa ocidental, como que naturalizou essa submissão feminina, e traz a religião como um campo simbólico que sacralizou a dominação masculina. Então, já a Yvonne Guevara, como contraponto, é uma teóloga feminista,
que fala inclusive do ecofeminismo, mas ela interpreta a fé de uma forma crítica e emancipatória. É interessante que as duas vão trazer contextos religiosos e vão falar de formas bem diferentes. Então, a Mary Daly ela tem um livro que é muito interessante. O livro dela se escreve assim: Jean, aí tem uma barra, Ecology. Ecologia como estudo, né, do local. Jean tem a ver com o feminino. Então, é curioso que ela quebra a palavra ginecologia. Jean é ecologia da mulher, né? É, é, e ela, se você for buscar foto da Mary Daly, ela vai aparecer com um machado de 2 lâminas e ela usa, esse machado se chama Labris, e ela usa essa ideia do machado como uma analogia de como é necessário romper as tradições religiosas, como que a própria tradição de Deus como um pai acabou contribuindo para esse homem, o homem na parte superior, né? O homem como ser criador, o homem como ser dominador. Já Ivone Guebara, ela vai escrever isso já nos anos 2000, é um livro chamado Rompendo o Silêncio, uma fenomenologia, agora eu esqueci o restante, mas é Rompendo o Silêncio, é do começo dos anos 2000, ela é uma teóloga, assim como a Mary Daly, mas ela vai para um campo da ideia de tentar ressignificar a própria ideia da fé. Por isso que ela se utiliza da teologia feminista como uma ressignificação de algo que historicamente estava colocado como sob as rédeas do patriarcado. Então, a Ivone ela vai falar da teologia não apenas como uma doutrina, mas como a necessidade de ter um compromisso de escuta, de abraçar a pluralidade, a equidade, o cuidado e ressignificar a própria fé nesse sentido. Então é importante perceber que a religião ela cria desigualdades ou ela reflete estruturas já existentes. E a depender do ponto de vista, ela faz de fato as duas coisas simultaneamente. Partindo aqui para o meio já do nosso vídeo, estou regulando aqui o tempo para não ficar muito extenso. Mas como que se dá o nascimento do feminismo? Se todos nascem livres e iguais, por que as mulheres ficaram de fora? Então, nós temos aqui, eu gosto sempre de falar do iluminismo, com esses ideais, como esse movimento que vai ter influência na Inglaterra, na França e vai se espalhar pelo mundo inteiro. Mas os direitos universais do homem, nesses ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, e um iluminismo, né, um universalismo iluminista feito para homens brancos, para proprietários, muito associado àquela ideia de um proto-capitalismo, de uma ideia de um liberalismo econômico no qual eu tenho a minha liberdade através da propriedade. A partir do momento que eu consigo conquistar isso em oposição a um Estado absolutista. Mas quem detinha a propriedade eram os homens. Então, o que ficava para as mulheres? E aí eu trago esse ponto ali do Jean-Jacques Rousseau, que o Rousseau ele fala da liberdade para homens e da necessidade de educação para as mulheres, mas não uma educação libertadora, mas uma educação que ajudasse a tornar as mulheres agradáveis, né? Submissas, parceiras, e numa ideia praticamente de um ensinamento assim tosco, né? E aqui a gente está falando do nascimento do feminismo, feminismo como movimento de buscar essa igualdade, mas essas doutrinadoras que eu vou trazer aqui, essas pensadoras, elas são consideradas pertencentes a esse movimento proto-feminista. Não é o feminismo ainda. No próximo slide eu vou falar das ondas do feminismo e isso vai ficar mais claro.
A Olympe de Gouges, que ela tinha um pseudônimo que era Marie Gouze, ela busca uma resposta jurídica. Ela é uma mulher inserida ali no contexto francês, da Revolução Francesa, e ela se... Tem até um vídeo meu aqui no canal falando só sobre ela, e sobre a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, em que ela busca uma igualdade. O artigo 1º até da declaração fala: a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos que o homem. Então, muito na ideia da própria Simone de Beauvoir, da mulher como segundo sexo, isso lá atrás, 200 anos antes da Simone de Beauvoir, tinha uma mulher que estava vendo isso acontecer. E que acabou tendo, infelizmente, a vida ceifada, acabou indo para a guilhotina, sendo considerada uma revolucionária contra a Revolução Francesa que se instalava ali no final do século XVIII. A Mary Wollstonecraft, ela busca uma resposta que não é jurídica, é uma resposta filosófica e educacional. Ela é uma filósofa inglesa, ela também vai escrever ali num contexto final do século XVIII, mas ela vai questionar o Estado, por que o Estado nega a educação e o acesso à própria razão para a mulher, a própria capacidade de racionalizar. Porque a partir do momento que você é alijado do contexto educacional, você perde a sua fundamentação teórica até de buscar algo melhor, de se entender enquanto mulher. Então a mulher, quando ela é afastada do contexto educacional, ela perde não só a educação, mas ela perde a capacidade de insurgência. Ela perde a capacidade de criar alguma revolução, de entender em qual contexto ela está inserida. E isso, naturalmente, eu acho que nesse proto-feminismo nós temos esses movimentos, tanto da busca de uma resposta jurídica, como da busca de uma resposta filosófica e educacional, aqui pela Mary Wollstonecraft, que vai falar da fraqueza feminina como um projeto de Estado, ou seja, algo pensado, não era algo apenas consequência, né? E aí, falando especificamente das ondas do feminismo, eu trouxe aqui 4 ondas. Eu não gosto muito dessa terminologia, porque a onda parece que é algo que vai e que passa, né? Eu prefiro a nomenclatura dimensões ou gerações, assim como quando falamos dos direitos fundamentais. Mas o que pode ser considerado feminismo que, no caso, a Olympe de Gouges e a Mary Wollstonecraft não pertenciam a ele? Porque o feminismo, basicamente, na sua primeira onda, eu acho que pode ser associado a uma ideia de um movimento político. E tanto a Olympe de Gouges como a Mary Wollstonecraft, elas eram ali, muito a ideia da uma andorinha só não faz verão, elas agiam de forma individualizada. Então, basicamente ali em 1848, com a Convenção de Seneca Falls, que nós temos a instauração de uma onda feminista. Isso vai acontecer nos Estados Unidos. Seneca Falls fica em Nova York. E é no final desse século XIX, início do século XX, o que basicamente aconteceu foi um movimento derivado do abolicionismo ali estadunidense, num período pós-Guerra de Secessão, em que nós temos essa figura, Emmeline Pankhurst, que vai falar atos, não palavras. Nós temos uma reunião de pessoas nessa convenção de Seneca Falls que cria um documento muito parecido com a Declaração de Independência dos Estados Unidos, à época da Inglaterra, isso de quase 100 anos atrás, mas um documento que vai tentar falar, que vai preconizar a independência da mulher. Esse movimento ele é tipicamente feminino, mas ele conta com presença de alguns homens, e eles se reúnem e fazem essa declaração, e aí eles listam queixas, exigem uma forma mais participativa da mulher, o direito de votar, o direito de ter propriedade no nome dela, o acesso ao ensino superior. E aí esse é o primeiro movimento político que vai reverberar, que vai repercutir e que vai trazer ali para a sociedade estadunidense um pensamento sobre essa questão da mulher sendo afastada na sociedade
patriarcal. E aí, passando aqui, nós temos em 1963, aí, já mais de 100 anos depois, a dita segunda onda. A segunda onda, ela vai ter muito um fundamento, e aqui eu acabei esquecendo, a Emily Pankhurst, quem tiver interesse, tem um livro, acho que é do começo do século XX, eu não sei se é My History ou se é My Own History. É tipo a minha história, acho que é 1914, que é um livro biográfico que vai falar, ela é uma líder sufragista ali do movimento de buscar a mulher ter uma posição de direito ao voto. Em 63, a gente vai ter a Betty Friedan e a mística feminina. Qual a diferença dessa segunda para a primeira onda? A gente começa a ter questionamentos da mulher. Qual a função dela na sociedade? Esse é um período ali no pós-Segunda Guerra Mundial em que se instaura, principalmente nos Estados Unidos, o American Way of Life, né, aquele jeito americano, o jeito estadunidense de viver. E a gente tem uma estrutura econômica que coloca a mulher no meio dessa estrutura econômica como uma consumidora, mas uma consumidora para dentro de casa. E a função da mulher basicamente para cuidar da casa. E a Betty Friedan, ela é uma ativista nos Estados Unidos, que ela vai analisar isso e ela vai escrever esse livro, A Mística Feminina. Eu coloquei como 1963, que é basicamente o que eu considero o ponto de partida desse pensamento, e que vai questionar e que vai querer a ideia da inserção da mulher no mercado de trabalho, a se ter direitos reprodutivos, direitos sobre a própria sexualidade. Então, esse livro se torna um best-seller nos Estados Unidos. A gente tem toda uma influência nesse questionamento de qual é a função da mulher nessa sociedade. O grande problema é que aí a gente só vai ver a mudança na terceira onda, em 1992, que quando a Betty Friedan e o próprio movimento feminista dessa segunda onda está falando do jeito americano de viver, está se referindo basicamente à mulher branca, à mulher de classe alta. E está se esquecendo que muitas vezes nessa casa tem uma mulher negra trabalhando, tem uma mulher de classe baixa. Então, esse movimento é curioso. No mesmo instante em que ele reivindica direito ao mercado de trabalho, ele ignora que existia o acesso da mulher a um mercado de trabalho que não estava sendo visto por esse próprio movimento. E aí a gente vai perceber que o movimento feminista ele vai ficando cada vez mais encorpado de micro-sociedades ali. Porque quando a gente fala o que é a mulher na sociedade, vai depender. A gente tem a mulher branca, a gente tem a mulher negra, a gente tem a mulher gay, a gente tem a mulher hétero. A gente não tem uma conceituação única de mulher. A gente pode falar do sexo, daquelas características biológicas, mas certamente dentro do que a gente conceitua como mulher, a gente tem pessoas que são impactadas de formas diferentes. Isso acontece no pós-Segunda Guerra e vai impactar no movimento da segunda onda, mas não vai abraçar as mulheres de um modo mais amplo, de um modo mais equânime. Então, em 1992, aqui eu trago basicamente essas três pensadoras. É um movimento que vai focar mais na identidade e na diversidade. E aí vem a ideia da interseccionalidade, que eu vou falar até num próximo slide, já tratei sobre isso em vários livros aqui no canal, mas é o pensamento da Kimberlé Crenshaw. Ela escreve um artigo, o Mapping the Margins, em que ela fala da interseção. Ela fala como uma analogia de uma rodovia, e aí ela cria como se fossem as rodovias do preconceito. E a ideia de que uma mulher negra, por exemplo, ela está no cruzamento entre a rodovia do preconceito racial e a rodovia do preconceito de gênero. E quando ela toma alguma pancada, essa pancada vem de vários locais, ela não vem só de uma dessas rodovias.
Então, interseccionalidade é basicamente essa adição de preconceito. É entender que dentro de uma característica, dentro de uma análise de uma sociedade vulnerabilizada, há pessoas que estão mais vulnerabilizadas ainda. E esse é um ponto de vista muito interessante. Porque aí, de fato, a gente começa a focar na identidade, a gente começa a focar na diversidade, a gente começa a ver que existem mulheres diferentes dentro daquele mesmo movimento que estava sendo dito, que estava sendo tomado pela segunda onda. E que a gente precisa ter uma visão mais ampla, uma visão que agrupe melhor as individualidades e que trate com base no cuidado que se precisa ter. Aí a gente vai ter aqui a Rebecca Walker e a Bell Hooks. A Rebecca Walker, ela também é dos Estados Unidos, ela é uma ativista. Ela vai escrever um livro que tem tudo a ver com a terceira onda, que é... Eu não sei se tem esse livro em português, mas é o Becoming the... Peraí que escrevi errado. Deixa eu apagar. Becoming the Third Wave. A Rebecca Walker, esse livro é de 92, tá? Por isso que eu coloquei essa data aqui. Que ela vai dizer basicamente que ela não é ela não pertence a um movimento pós-feminista, ela é a terceira onda. E ela vai ter muito uma percepção de que as demandas da segunda onda elas já estavam obsoletas. E de que muitas mulheres que não estavam sendo bem cuidadas ali na segunda onda, que estavam reclamando por acesso ao trabalho, acesso a controle de métodos reprodutivos, acesso à própria ideia de uma liberdade sexual, isso não estava atingindo todas as mulheres. Então, ela percebe que no que a segunda onda ficou obsoleta, era necessário criar não um pós-feminismo, não um momento depois do feminismo, mas uma terceira onda. E ela traz isso com muita lucidez para toda essa análise. Uma outra que eu queria trazer aqui é a Bell Hooks. Eu não vou dizer o nome da Bell Hooks, por conta de respeito à própria ideia do nome dela. Esse Bell Hooks não é o nome dela. A Bell Hooks ela é uma professora dos Estados Unidos. Ela escreve um livro em 2000 chamando O Feminismo é para Todo Mundo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, mas aqui não vai sair legal não. O feminismo é para todo mundo. Esse livro é de 2000. A Bell Hooks é o seguinte, eu tenho o maior cuidado quando eu falo dela. E respeito mesmo, porque eu respeito muito a própria forma que ela se coloca como feminista. Esse nome não é o nome dela, é o nome da avó dela. E ela tem essa característica interessante, esse feminismo, não, o feminismo é para todo mundo, é um pensamento dela de tratar o feminismo como algo mais global, como algo assim de entender que o patriarcado fere também o homem. Não como fere a mulher, claro, mas que força o homem a agir de uma forma que não necessariamente ele queira agir assim. E que ela verifica na figura da avó dela uma pessoa que não teve a liberdade na sociedade que deveria ter tido, e ela usa o nome da avó dela, mas ela usa em minúsculo. Então, onde quer que você vá procurar o nome da Bell Hooks, você vai perceber que os livros dela estão grafados em minúsculo. E por que isso? Por que não o nome dela verdadeiro? Porque ela entende, e é aí que eu respeito e admiro muito esse posicionamento, de que as ideias que ela trazia para o movimento feminista, elas eram maiores que a própria pessoa dela. Então ela não queria protagonismo. Ela queria um protagonismo das ideias e não da pessoa. Então ela referencia uma pessoa
importante na história dela para colocar o nome, mas ela quer grafar até com letras minúsculas, para que, ainda que seja referência a essa pessoa, para que a ideia se sobressaia e não a pessoa. Mas nós temos um problema com a terceira onda. A terceira onda ela acaba focando muito no indivíduo e acaba perdendo força o movimento em si. E tem uma outra, uma outra contextualização que ele passa a ser um movimento muito intelectual. Então, é um movimento que preconiza direitos para as mulheres, mas que muitas mulheres acabam não sendo atingidas nem pela essência do movimento, por não compreenderem. E aí é muito complicado você querer exigir que uma pessoa que está numa situação de às vezes não ter uma educação plena, que ela entenda todo um movimento quando ele chega num ponto muito individualizado, muito intelectualizado. E aí nós temos aqui a quarta onda. Quarta onda eu coloquei como data que, na verdade, essa década de 10 agora, século XXI. A quarta onda ela é configurada basicamente pelas redes sociais. E muito interessante que é um aspecto de afastamento da ideia doutrinária para a participação do testemunho. Então o testemunho ele passa a ser fundamental. As pessoas, muito nessa ideia da crítica à terceira onda, né, de que as pessoas estavam perdendo espaço de compreensão do próprio movimento, de participação dele, por se tornar um movimento muito intelectual, muito intelectualizado. E aí, em 2010 vem essa quarta onda que vem através dessas hashtags. O Eu Também vai falar sobre violência. O Nenhum na Menos é um movimento que surge na Argentina, que vai dizer nenhuma mulher a mais, né? nenhuma a menos a ser perdida para o machismo. O Meu Primeiro Assédio, um movimento que vai expor de uma forma muito cruel como que muitas vezes essas coisas acontecem, inclusive numa idade muito tenra. Então, mulheres que começam a compartilhar as suas experiências ruins, mas que isso vai criando uma rede de entender que esse não é um fenômeno isolado. E aí a gente consegue sair de um movimento que estava se tornando mais intelectualizado para um movimento que consegue entender, ao mesmo tempo, com uma força coletiva, as dificuldades individualizadas das pessoas. E nesse sentido, é muito importante perceber como que a internet ela tem uma preponderância. A Tarana Burke ela é uma ativista dos Estados Unidos e ela que começou com o uso dessa hashtag, o Me Too, e é muito interessante que ela usava esse Me Too não apenas como uma forma da pessoa contar a experiência ruim, mas de que essas pessoas criassem núcleos, ainda que digitais, de acolhimento. Então é um cuidado para além de ouvir a violência, mas de que a pessoa se sentisse acolhida e entendesse que não foi só com ela que aconteceu e que ela não tem culpa daquilo que aconteceu. Então, basicamente, esse seria um aspecto geral sobre as ondas do movimento feminista. E aqui eu queria falar um pouco sobre a interseccionalidade, apesar de já ter citado a Kimberly Crenshaw, falando sobre a metáfora do cruzamento, nessa falha de leis antidiscriminação. Mas a questão é, existe uma única experiência feminina? Né? As críticas ao feminismo clássico, normalmente elas se baseiam nessa ideia da mulher como uma categoria universal, homogênea, monolítica. Mas essas experiências de desigualdade da sociedade, elas demonstram dentro do universo feminino que a vulnerabilidade, como eu disse aqui, ela muda de cor, ela muda de classe, ela muda de endereço. Então temos aqui Mila Crenshaw com Mapping the Margins, falando da interseccionalidade. A Lélia Gonzalez ela vai fazer uma análise muito interessante. Eu já trouxe a Lélia Gonzalez aqui no canal em outros vídeos. Ela é uma brasileira, então ela vai fazer uma análise do racismo. Ela tem um livro que é O Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. Então ela vai falar como que
no pós-abolição, a mulher ela foi empurrada para empregos subalternos. Então, a Lélia Gonzalez vai fazer uma análise que é muito interessante. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. De que a mulher, basicamente, ela virou uma estrutura que ou ela era encarada, e aí principalmente as mulheres negras, ou ela era encarada como uma mucama, que era empregada doméstica, um trabalho servil extremamente desvalorizado ao longo da história, um trabalho no qual a mulher abre mão de cuidar da própria família para cuidar da família dos outros por uma necessidade financeira, ou aquela ideia da mulata, que ela vai usar no livro dela, um termo, que é a mulata tipo exportação. E como a gente está falando aqui de interseccionalidade, a Lélia Gonzalez ela vai se debruçar sobre essa ideia de que a mulata tipo exportação é a mulher hipersexualizada que tem força, mas apenas durante o carnaval. E é que ela é invisibilizada ao longo do ano. Ou seja, para aquilo que ela é valorizada acima do tom, com a hipersexualização dela, a mercantilização do corpo, e no resto do ano ela é invisibilizada. Então, muito dentro dessa ideia da interseccionalidade, de que, a depender da cor, da classe, da onde a pessoa mora, a pessoa sofre mais preconceito do que o preconceito que já é naturalmente imposto por uma sociedade erigida sob as bases do patriarcado. A Angela Davis, eu falo sobre ela também no final, se não me engano, é uma filósofa nos Estados Unidos. Ela vai falar da indissociabilidade do sexismo ao racismo no capitalismo. Então ela vai dar um contexto filosófico de classe que é muito interessante em toda essa configuração do, do, do machismo, mas principalmente do patriarcado. Ela tem um livro que é de 81. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Acho que dá. Mulheres, raça e classe. Angela Davis ela vai dar uma contribuição para a ideia da interseccionalidade, mais para um contexto de classe e menos para um contexto racial ou étnico. É ela que traz a frase clássica, né, de que não basta não ser racista, é importante que se seja antirracista. Ela integra o movimento lá das Panteras Negras e ela traz um estudo todo sobre como da parte histórica o feminismo se impõe na histórica, mas dessa associação do capitalismo com uma necessidade de criar ali praticamente um grupo de reserva, um grupo que fica alijado do mercado de trabalho mais valorizado e que é explorado por conta disso. E a Angela Davis vai trazer muita análise sobre isso, principalmente nesse Mulheres. Eu acabei percebendo que eu escrevi errado aqui o nome do livro. É Mulheres, Raça e Classe. Mulheres, Raça e Classe. E aí já indo para as partes finais do nosso vídeo, eu queria falar um pouco sobre os tipos de violência contra a mulher. A violência ela nem sempre ela vai deixar marcas, né? E como que o direito consegue reconhecer a violência se ela não deixa marcas visíveis? Então eu queria trazer aqui alguns tipos de violência que acontecem contra a mulher. Então nós tratamos aqui, eu trago como esses tipos até aqui, essas 7, elas estão na Lei Maria da Penha. Agora eu não vou saber precisar se é artigo 6º, é logo no comecinho. E traz a conceituação jurídica de cada um desses tipos de violência. Então, violência física é aquela que traz algum tipo de dano à saúde, à integridade física, né, à saúde da mulher. A violência psicológica, ela precisa ser entendida como
a destruição da autonomia, ela é o isolamento que muitos maridos fazem com a mulher, faz com que a mulher se afaste dos amigos. O gaslighting, que é algo que a gente tem reconhecido mais hoje em dia. O gaslighting é aquele domínio psicológico que muitos homens têm sobre as suas parceiras e que fazem com que, a depender da situação, eles conseguem fazer com que elas se sintam malucas, por assim dizer, aí num contexto bem coloquial, mas como se elas estivessem perdendo a sanidade, como se o problema fosse elas. Isso é o gaslighting. Então, como violência psicológica, a gente pode trazer isso. Como violência sexual, não só a questão do sexo forçado, mas impedir de se utilizar algum método contraceptivo, isso é também violência sexual. É importante citar que até pouco tempo era um debate se existia violência sexual dentro do casamento, porque a mulher era colocada como quase uma escrava sexual do marido. E sim, existe, não é porque ela é casada que ela é obrigada a fazer sexo. E aí tem um movimento na Espanha que infelizmente acabou com um jogador muito famoso. Eu não quero trazer aqui visões de pessoas assim negativas, não quero prejudicar o vídeo com isso, mas o movimento do não é não, né? E é uma ideia de que o não é não em qualquer momento. Então, ainda que uma mulher tenha indicado querer ter uma relação, ela pode a qualquer momento no meio da relação não querer mais. É algo comum e básico, mas parece que há coisas na nossa sociedade que a gente precisa reforçar, o básico. A violência patrimonial, ela é uma violência normalmente invisível, porque ela vai retirando a capacidade da mulher até de fugir mesmo, de conseguir se impor, porque é a mulher que se afasta muitas vezes da capacidade de trabalhar, e tem muitos homens que fazem com que essa mulher não tenha nem documento. Tem casos assim que a gente fica sabendo de chegar a esse ponto. A violência moral ela pode ser entendida não apenas do ponto de vista da injúria, da difamação, da calúnia, mas ela é algo do dia a dia, ela vai acontecendo ali em vários momentos, sabe? Na exposição da mulher de uma forma depreciativa. A violência vicária, esse vicária, vem de vix. Vix quer dizer substituto em latim. É a palavra que vai dar origem em vigário, que é aquele que substitui. O vigário de Cristo é o Papa. E a palavra que vai dar origem a vice. A violência vicária, ela tem esse nome exatamente porque ela é a violência no substituto. Então, é quando não se atinge especificamente a mulher, no seu sentido corpóreo ou moral, mas é quando se busca atingir alguém da família daquela mulher. Quer sejam os filhos, os parentes, quer sejam os animais domesticados. E aí nós temos aqui outras quatro violências que temos legislação cuidando delas. Não estão na Maria da Penha. A violência institucional, que seria impedir que uma mulher alcançasse qualquer tipo de cargo ou emprego público. Infelizmente, nós temos a ocorrência disso, por mais absurdo que pareça. Nós temos legislação tentando controlar isso. A violência à política de gênero, nós conseguimos ver principalmente na questão das eleições, que tiveram a imposição da necessidade de uma participação mínima de mulheres, mas que alguns partidos conseguem fazer ali mecanismos de burla. Então, essa é considerada uma violência à política de gênero. A violência obstetrícia, que alguns atos, como a episiotomia, que é aquele corte para facilitar o parto, é considerado violência obstetrícia. O forçar a cesárea é considerado violência obstetrícia. Palavras durante um momento que era para ser um momento muito respeitado e muito cuidado, que é o momento do parto,
também são consideradas violência obstetrícia, a depender do que é falado, e assim, tem coisas realmente escabrosas é, é, que são perpetradas ainda em pleno século XXI. A violência digital de gênero, ela seria a, a, a correspondência da violência de gênero, mas no meio digital. Então, a gente tem no meio digital o cyberstalking, que são homens que ficam atrás das mulheres, o pornô de vingança. Temos que agora é até um negócio interessante colocar aqui, que é o doxing. O doxing ele é considerado uma violência digital de gênero porque é a exposição de dados com o intuito de que seja feito algum dano para aquela pessoa. Então, exposição do número do telefone, onde a pessoa mora, onde a pessoa vai realizar determinado procedimento. Nós vimos isso no Brasil recentemente, inclusive contra mulheres crianças. A violência simbólica, ela é aquela violência ao senso comum da mulher, né? Quando a gente vê um deputado, e aqui mais uma vez, o vídeo não é para citar nomes, mas quando a gente vê deputados que dizem que querem se fazer de mulher a qualquer instante, se colocando uma peruca na cabeça, como se isso fosse fazer ser mulher, isso é uma violência simbólica, porque é uma violência ao senso de mulher. A toda essa questão que falamos aqui nesse vídeo sobre a configuração do gênero, a configuração de todas as características mais básicas do que é ser mulher. E temos outros tipos, o cyberassédio imersivo, que seria uma violência ainda ainda tá para ser mais desenvolvida a ideia do cyberassédio, num contexto que seria o assédio contra o avatar, né? Não seria da pessoa em si, mas do avatar. Uma ideia de que o avatar, de que ele se insere no contexto digital como um símbolo, como uma substituição da pessoa. E como nós ainda vamos ver agora nessa parte final, a estima ela é fundamental para um bem viver na sociedade. A partir do momento que você ataca o avatar, você está atacando o que para aquela pessoa significa a estima dela naquele momento. E isso é fundamental que consigamos reconhecer. E aqui eu trago duas pensadoras, uma que eu já trouxe lá no começo, mas com outro viés, a Rita Segato. Ela fala da violência como linguagem, aqui faltou o como, e o mandato da masculinidade e o corpo como território. O que a Rita Segato vai falar, ela é uma antropóloga argentina, e o que basicamente ela vai trazer como pensamento, ela vai tentar estruturar, analisar, na verdade, as estruturas elementares ligadas à violência. E esse é o nome de um livro dela. Ela vai falar do mandato masculino como o homem que precisa provar que é macho, tendo determinadas atitudes. Então, a violência, ela não, segundo a Rita Segato, ela não pode ser encarada como um crime passional. Ela é um crime de posse, que é o homem tentando exercer a sua posse, segundo a masculinidade tóxica que é imposta pela sociedade. E a Henriette Saffioti, a segunda vez que eu trago ela aqui, ela ela tem essa tese dela lá na década de 60, lá no comecinho da década de 70, mas ela escreve um livro muito interessante em 2004, vou colocar aqui para quem quiser puxar para pesquisar sobre isso, que em 2004 ela vai escrever Gêneros, Patriarcado e Violência. E o que a Henriette vai trazer, diferente da Rita, não é a violência como linguagem, mas como ferramenta de controle. Ela tenta desconstruir esse mito do monstro. O mito do monstro seria o seguinte, seria a ideia de que o violador, o violento, ele é uma pessoa que claramente você consegue identificar, e não. Esse abusador, ele muitas vezes ele é o cidadão de bem, entre aspas.
Então ela tenta desconstruir isso para perceber que a violência está muito mais próxima do nosso contexto. Todos nós conhecemos violadores, violentadores, agressivos, homens. Todos nós conhecemos. E ela fala do pequeno poder como uma estrutura dentro da relação com a mulher. E ela traça um paralelo. Ela diz que o homem acaba sendo oprimido pela sociedade, que aí é um contexto que a gente pode questionar, ou concordar ou não, mas de que dentro dessa micro-sociedade que ele forma com a esposa, ele exerce esse pequeno poder. O pequeno poder é o poder que ele não consegue exercer fora na sociedade. E ele acaba quase que trazendo todas as frustrações dessa vida em que ele não consegue ter acesso ao básico, refletir como violência em cima da própria mulher. Aqui falando bem por alto, que eu estou vendo aqui, o vídeo já está ficando muito longo, mas direito das mulheres no Brasil, numa cronologia aqui bem curtinha. Isso aqui é século XIX, então em 1827 a gente tem o acesso ao ensino, mas as mulheres, enquanto os meninos aprendiam coisas ligadas à ciência, as meninas elas aprendiam o que eram chamadas as prendas domésticas. Então há uma diferença. Por isso que eu falo que a igualdade real não corresponde necessariamente a material. Tem o acesso ao ensino, mas cada um é um ensino diferenciado. Então a gente vai ter aqui no final do século XVIII o acesso ao ensino superior, a vulnerabilidade institucionalizada no Código Civil. Esse aqui de 16 é o Código Civil de 16. O direito ao voto conseguido em 32, mas esse direito ao voto ele tinha algumas questões, era um voto elitista, era um voto que só na Constituição de 46 que vai ser pleno, de fato. Em 40 que eu coloquei o conceito de mulher honesta, e aqui é o Código Penal. Por que o conceito de mulher honesta? Porque quando a gente vai ver, agora eu não vou me recordar, mas eu acho que é o antigo artigo 213. Quando fala de crimes sexuais, questão do estupro, do atentado violento ao pudor, o Código Penal traz como crimes que violam a honra. Então são crimes contra o costume sexual. E a mulher que sofre esse crime, não é a mulher que é atingida, é a honra dela que é atingida. Ou seja, no final das contas, o que está sendo atingido não é a pessoa, o que está sendo atingida é uma propriedade do homem. E a gente vai levar tempo para isso ser quebrado, que isso aqui só vai ser quebrado em 2009. Eu lembro que eu estava fazendo faculdade na época. Fui até numa palestra da doutora Cláudia Faisal, delegada aqui na região, em que ela comenta sobre essas alterações. E até a capitulação muda, porque a gente passa a valorizar a integridade sexual e não a ideia do costume. A gente tem em 41 a proibição de práticas esportivas, isso no governo Getúlio Vargas, é um decreto que proíbe a mulher de praticar coisas que seriam contrárias à própria natureza de seus corpos. Em 62, o Estatuto da Mulher Casada, que vai conseguir corrigir um pouco da questão do Código Civil 16, que vai conseguir dar a capacidade para a mulher. Em 77, a Lei do Divórcio. Aí temos a Constituição Federal, Constituição Cidadã, garantindo direitos mais equânimes. O novo Código Civil, em substituição ao de 16, né, o Código Civil de 2002. Em 2013, a gente tem, eu considero esse aqui de fundamental importância, que é a notificação compulsória. É uma lei que obriga que, em estabelecimentos de saúde, a mulher que chega machucada, se o técnico ali de enfermagem, o médico, ele desconfiar de que aquilo foi uma violência ocorrida no ambiente doméstico, ele notificar a polícia, ele precisa fazer isso, ele é obrigado.
Em 2006, talvez um marco de proteção às mulheres, a Lei Maria da Penha. Aí aqui em 2009 a reforma desses conceitos, que eu já falei. A Lei do Feminicídio, que trata dentro de um contexto do patriarcado a ideia de que matar uma mulher pela condição dela ser mulher é mais grave do que matar uma pessoa. A importunação sexual, que a gente teve depois, que vários casos de importunação ocorreram, que a gente viu de pessoas tendo condutas totalmente inadequadas, criminosas em metrô, ônibus. E agora em 21, combate à violência política, nessa questão principalmente da participação das mulheres na política, né, para poder serem eleitas. Então, perceba que aqui eu estou tratando de um período ali monárquico, até agora, ontem, né, 2021, e pouco teve de alteração de fato em considerar a mulher como uma pessoa igual ao homem. A gente está tentando combater a violência, a gente está tentando combater os problemas ainda, mas a gente ainda não está conseguindo dignificar a mulher como ela deveria. Isso, claro, é numa análise que eu faço. Indo aqui para o último slide, reflexão filosófica final. Eu trago aqui 3 pensadoras, uma delas eu já comentei acerca disso. E o que eu queria trazer é: a emancipação feminina consiste em ser tratada exatamente como os homens ou em garantir condições para que mulheres possam desenvolver plenamente suas capacidades. E assim, eu acho que o que se busca não é ser tratado exatamente como os homens, porque os homens hoje eles são tratados sob um viés de privilégio, de um patriarcado que é nojento, que é abjeto, que é asqueroso. O que tem que se ter das mulheres é uma coisa muito básica, ela ser vista como um ser humano. E isso é algo que eu sempre preconizo quando eu falo de vulnerabilidade, para quaisquer das situações. Se a pessoa é vista como um ser humano, basicamente, ela consegue ter acesso àquilo que é de mais importante. Mas é simples, a gente não está pleiteando nada que seja muito relevante, assim, do ponto de vista intelectual. Não é necessário um aprofundamento hercúleo para se chegar a essas conclusões. É uma coisa muito simples, né? Tentar tratar de uma forma com igualdade, basicamente isso. A Martha Nussbaum, ela é uma filósofa dos Estados Unidos, que ela vai falar sobre as mulheres e o desenvolvimento humano, e ela vai falar da teoria das capacidades, que a gente precisa analisar as pessoas nas capacidades reais delas, não apenas com questão de renda ou de classe, e ver como que aquela pessoa se insere na sociedade, como que a gente conseguiria resolver os problemas atrelados à vulnerabilidade da pessoa. A Nancy Fraser, que eu já trouxe aqui, ela vai falar sobre a ideia da redistribuição e do reconhecimento. Eu acho que essa é uma ideia que eu já falei lá atrás no vídeo, mas que é importante frisar novamente. E aqui a ideia da balança dupla da justiça. É uma justiça que vai considerar a redistribuição, mas que também precisa reconhecer. E aí tá muito atrelado à ideia da estima. A mulher não precisa apenas da redistribuição no caso da renda, de ter acesso ao trabalho, mas ela precisa ser reconhecida como pessoa e não como um objeto, e não apenas sexualizada, e não isso apenas. Porque isso vai ter muito a ver com o pensamento do Axel Honneth. A luta pelo reconhecimento, o respeito jurídico, a estima social. Porque a estima social é uma característica básica. E aí o ponto é o seguinte: não basta eu ter uma lei dizendo que a mulher é igual ao homem, que ela tem o mesmo direito de ir e de vir, e nas condições materialmente impostas, a mulher ter medo de sair e ser violentada. Ela não vai ter direito de ir e vir, no fundo. Então, ela vai ter um direito de ir e vir formal, que quer dizer, ela pode sair por aí, que não vai ter um policial mandando ela ir para casa. Mas ela pode de fato sair por aí? Assim, quais são as condições materiais nas quais as mulheres de fato vivem? Será que existe o alcance
de, de situações de igualdade que a gente consegue reconhecer na sociedade, o que, que falta ser feito. Então, esses são pontos que eu considero muito relevantes. É um tema muito amplo e que, em cima dele, claro, fica também um vídeo mais alongado, mas eu espero que tenha servido aí como não só a introdução, mas também é, comentar sobre como que se deu ao longo da história, o que precisa ser feito e também passar as referências de livros. Eu quero fazer um livro sobre a Simone de Beauvoir, o livro Segundo Sexo, debater temas ali dentro que são muito relevantes e entender que essa é uma luta não apenas, quando eu falo de vulnerabilidade de gênero, essa é uma luta que atinge as mulheres, mas ela não pode ser encampada apenas pelas mulheres. É necessário que pessoas, homens, também abracem essa causa. Eu acredito que isso faz parte de uma questão de cidadania e de alteridade, do básico, né? De uma pessoa que tenha interesse de viver em sociedade, que é identificar por que partes daquela sociedade são atingidas de forma desigual e injusta e o que precisa ser feito para corrigir isso. Então, eu fico muito agradecido aí pela produção desse conteúdo.